Vamos voltar a falar sobre eleições 2022. Vamos voltar a falar sobre a situação do governador do estado de São Paulo, João Dória. Isso porque secretários e a direção do PSDB foram informados de que João Dória mantém a renúncia ao governo e a candidatura ao Planalto. Vamos conversar sobre isso a partir de agora, ao vivo, com o ex-prefeito de Manaus, ex-senador Arthur Virgílio, que faz a gentileza de nos atender neste momento, em um dia muito quente aí de movimentações eleitorais aqui no país. Senador, bem-vindo. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na CNN. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pela hospitalidade. E é normal essa agitação, porque está na fase final desse pessoal que gosta de troca-troca, né? Não é meu caso, meu partido está ali certinho, não saio do PSDB de jeito algum e estou levando minha vida, faz as suas ordens. Senador, como é que o senhor acompanhou essa situação envolvendo o governador do estado de São Paulo, João Dória, essas informações de que ele não sairia do governo e poderia não disputar até a presidência, a candidatura à presidência da República, que vinha sendo trabalhada até agora, desde que ele venceu, inclusive, as prévias. A gente acompanhou nessa semana também a movimentação de Eduardo Leite. Como é que está o clima no partido agora? Olha, eu estou aqui, né? Eu tomei o maior susto hoje com isso tudo. Mas eu repito o que Serra e Fernando Henrique falaram. Ele ganhou as prévias. Então, isso é legítimo ou não? Gastamos não sei quantos milhões de reais para fazer as prévias. Isso é legítimo ou não? Então, a gente vai anular as prévias. Para quê? O Eduardo ia sair, então não saiu por quê? Porque ama o PSDB como eu amo, ou não saiu porque ele quer ser candidato a qualquer preço? Eu tenho a impressão, a gente viu o exemplo do Montoro, aquele fracasso do Montoro, perdão. Montoro nunca fracassava. O vice do Lula, o nosso Alckmin. O Alckmin teve 4% dos votos. E o PSDB ficou com ele ali. Claro que se ele tivesse o apoio de todo o PSDB, ele teria tido muito mais do que 4% dos votos. Mas não conseguiu organizar, ou seja, mas era a vez dele. Ele ganhou, foi disputar. Por que o Dória não disputaria? Por que se tiraria o Dória para disputar com uma outra pessoa e com resultados duvidosos? As pesquisas que eu vejo, o Dória está bem? Não. Ele vai a 3%. No segundo turno ele melhorou. Agora, eu, Eduardo Leite, eu tenho visto 1%. Na minha conta, minha matemática é muito rasa, mas 3 é mais do que 1. Infelizmente, eu acho que a gente tem que saber isso. Eu confio no Eduardo, fiquei muito feliz quando eu soube que ele estava cumprindo a promessa que ele fez para mim no debate aí da CNN, quando ele jurou, de pé juntos, eu acredito, estava sentado, mas imagino que os caras estavam juntos, Sim. Jurou que não sairia do PSDB, ficaria no PSDB e apoiaria o vencedor das prévias. Esse é o compromisso de quem cumpre a palavra. A gente não pode fazer isso, sabe por quê, Roberta? Porque amanhã alguém trai o partido. Com que moral a comissão de ética do partido vai punir um traidor se ele diz assim, poxa, o fulano vai para cá, vem para lá, volta para cá, sai daqui de novo? A gente precisa se dar o respeito, sabe, eu acho. Então é deixar o Dória ser candidato, de preferência unindo o partido, porque se ficar puxando ele para frente e os outros para trás, dá uma confusão danada que interessa a todo mundo, menos ao PSDB. Ô, senador, mas então, às 16h ele vai anunciar que permanece com a candidatura à presidência. E o que teria acontecido, então, para as dúvidas que foram ventiladas? Eu falei para ele que, se fosse ele, eu não desistiria. Eu não iria cair. Isso é um golpe, né? Isso foi dito como golpe pelo presidente Fernando Henrique. Não sei quais foram os termos do Serra, mas não foi muito diferente no sentido. Eu entendo que é um golpe. Você viaja o Brasil inteiro, gasta dinheiro, que é dinheiro do povo, não é do PSDB, é dinheiro do povo. Aí um determinado cidadão ganha as prévias, aí depois preparam toda uma armação para tirar o Dória do lugar e colocar o Leite, sem nenhuma garantia de que vai crescer de verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas pessoas que jamais fariam uma coisa dessas. O senador Tasso Gereissati, que eu tenho o maior carinho por ele, disse outro dia que o candidato das prévias, a gente gostando ou não, ele gostando ou não, é o Dória. Agora, veja, Fernando Henrique disse isso, Serra disse isso. Será que o Tancredo faltaria com a palavra? O Tancredo de Almeida Neves faltaria com a palavra? Será que o Ulisses Guimarães faltaria com a palavra?
Será que o Franco Montoro faltaria com a palavra? Mas, senador... Será que o Juscelino Kubitschek de Oliveira faltaria com a palavra? O senhor conversou com o governador do estado de São Paulo hoje? Conversei e falei para ele, olha, eu acho que você deve, talvez você tenha sido precipitado, acho que o Rodrigo foi, de certa forma, precipitado também, porque eu acho que o Rodrigo tem todas as condições de competitividade, mas, enfim, seu dever é continuar. É o rei mandou navegar, é o rei não mandou morrer. É o nosso querido Fernando Pessoa. E ele vai anunciar, então, às 4 da tarde que segue na concorrência à presidência. Ele garantiu para o senhor. Se a minha opinião valer alguma coisa para ele, ele fará isso, porque não tem sentido. Então, vamos tirar as prévias do partido, vamos fazer uma reunião da executiva com o diretório, e a gente tira as prévias das possibilidades do partido, anula as prévias, todas elas, não vai ter nenhum, porque é terrível você combinar uma coisa e depois não deu o que eu queria, aí eu quero uma revanche que não existe em política, não existe em prévias. Senão, a ideia do Trump era arranjar 1000 revanches com o Biden. Graças a Deus não deu. Senador Tainá Falcão tem perguntas para o senhor também. Vem, Tainá. Prefeito, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Desde cedo a gente está apurando sobre esse assunto, 7 horas da manhã, já estávamos tentando acionar as fontes, pegou todo mundo de surpresa essa possibilidade de desistência do governador. A leitura que a gente faz não é muito, não somente a respeito das prévias, do respeito ao resultado das prévias, mas a segurança do governador em disputar a presidência ainda com um percentual tão baixo nas pesquisas, com a falta de apoio de outros partidos. Esse recuo ensaiado, essa possibilidade de recuo que a gente viu acontecer até aqui, o que se esperava é que ele viesse a público para desmentir, seria o natural, que ele tivesse desmentido já. São 3 horas da tarde, desde as 7h30 da manhã que a gente fala sobre isso, ele ainda não se pronunciou. Agora, prefeito, o senhor, que é um político já há bastante tempo, experimentado, esteve em muitos cargos já até aqui, não foi estratégico do governador João Dória? Não sei, mas seria uma estratégia errada, porque ninguém abre espaço para ser contestado. Eu não considero que seja uma coisa muito inteligente. Então, eu imagino que ele possa ter sido sincero, porque desarruma toda a vida dele, desarruma a vida do Rodrigo, desarruma a vida de todo mundo. Agora, o fato é que ele está incomodado com o fato de que algumas pessoas, foi tão bom o Tasso, sério como o Tasso ter dito que vota no candidato que venceu as prévias. É natural, então para que as prévias? Um cidadão qualquer pode entrar com uma ação contra nós, no setor tal da justiça, eu não entendo muito disso, e querer que a gente devolva esse dinheiro gasto nas prévias, porque prévia não vale nada. Então entra, perde, depois ganha. Não, eu quero aqui defender o Eduardo Leite. Foi aí na CNN que o Eduardo disse, provocado por mim, que não sairia jamais do PSDB e que apoiaria o vencedor. Ele poderia achar que ele era o vencedor. Podia, mas não venceu. Venceu o outro. Então, agora, o papel de todo tucano que se deu respeito é apoiar o vencedor. Se ele tem pouca intenção de voto, não é porque o PSDB também não está se unindo. Foi uma coisa parecida com o que houve com o Geraldo Alckmin. É assim, quer dizer, se você não rema na mesma direção, esperar que uma pessoa faça sozinho as coisas, ou ficar arranjando defeito, que é isso, que é aquilo, tem qualidade. Faz um governão em São Paulo. Mas não é simpático. Poxa, o que eu faço? Eu lanço quem? Eu lançaria um cara que tem um carisma enorme, não perderia para ninguém, que seria o Zelensky. É o meu novo ídolo. Meu novo ídolo é o Zelensky. Então, eu lançaria o Zelensky. O Putin, jamais. O Putin, portas fechadas para ele no meu partido, porque ele não pode entrar. Aqui, a gente procura o máximo possível de mocinhos, nem sempre a gente consegue, mas, de preferência, zero de bandido. Zero de bandido. Então, eu acho que ele podia ter dado uma declaração. Fazer suspense, não sei se é uma coisa legal, mas, de qualquer maneira, a opinião que eu dei para ele, eu já falei para a Renata, eu dei a opinião, Dória, vá até o final. Vá até o final. Mas ele estava em dúvida, então, prefeito? Não, ele estava bem-humorado, disse que ia sair para ver umas obras, uma coisa e tal. Ele não chegou a me dizer, vou dizer isso que você está falando. Eu falei, se eu fosse você, eu não desistiria, porque eu não costumo desistir de nada. Enfim, aí eu acho que é uma questão de a gente agora ter uma conversa. O Bruno saiu com uma nota muito boa. 2 notas, aliás, e ambas eu aprovo. A primeira, ele diz que o Dória é o candidato do partido, que ganhou as prévias.
Senão a gente fica, imagine bem, gastando dinheiro público para não valer porque o fulaninho não concorda, Beltraninho não concorda. Vamos fazer uma consulta numa mesa de espiritismo e ver se o Tancredo Neves concordaria com isso. Não, o que tem que fazer é persistir naquilo. Perder, claro, está difícil ganhar, entrar nessa polarização, mas mais difícil ainda se o pessoal ficar dizendo que ele não vai, que ele não ganha, que ele perde. É terrível, assim, você trabalhar assim com... Minha mulher até me deu hoje uma dica, ela disse, poxa, o vôlei, imagine o vôlei. Aí tem 2 ou 3 caras se esforçando lá e tem 2 atrasando. 2 perdendo saque a propósito, 2... Quer dizer, aí não tem como esse time ganhar. Pode ser um time muito bom, mas não tem como ganhar. Então, o que eu acho é que a gente tem que... Existe o balotage francês, que eu já sei, não vou dizer em quem, mas eu já sei em quem eu vou votar se o meu candidato não for. Está clarinho na minha cabeça. Vou me engajar na campanha dele, vou fazer o que eu puder. Agora, no primeiro turno, meu dever ético é apoiar o meu candidato. Se o meu candidato surpreender e for para o segundo turno, mas precisa da ajuda de todos os tucanos, precisa da ajuda até para arranjar como é que fica um possível aliado que ele esteja trabalhando, como é que fica esse aliado quando esse aliado vê que enfim, o próprio partido boicota, enfim. Eu não acho que seja legal isso. Acho que vamos decidir bem o que a gente quer. Sim. Prévia não dá? Prévia só vale quando eu ganho. Então tá bom, eu aceito isso. Ou então prévia vale para valer. Agora vamos devolver o dinheiro, se anular as prévias, vamos devolver o dinheiro, que foram mais de 10 milhões de reais investidos em 3 candidatos. E eu fui o que menos recebeu, até porque eu não tinha pretensão alguma, a não sei de falar da minha região, falar da floresta, falar do Amazonas. Desculpa, vou precisar te interromper, te peço perdão. Obrigada pela sua entrevista.